Eu estava parada na porta da sala, segurando o bolo que tinha feito de manhã. A vela 67 tremulava por causa do vento que entrava pela janela entreaberta. Felipe estava sentado no sofá, com o celular na mão, sem levantar os olhos. Simone mexia no cabelo em frente ao espelho pequeno da parede, ajeitando a franja loira que ela tinha pintado na semana anterior. Karine, minha neta, olhava para o chão com cara de quem queria estar em qualquer outro lugar. Ninguém cantou parabéns. Ninguém bateu palma. Eu fiquei ali, com aquele bolo de chocolate que levei 3 horas fazendo, esperando algum gesto, qualquer coisa. Felipe bufou e disse que precisava resolver uma coisa. Simone reclamou que o bolo ia manchar a toalha nova se eu deixasse pingar. Coloquei o prato na mesa de centro e apaguei a vela sozinha. O silêncio pesou tanto que eu senti meu peito apertar. Foi quando Felipe largou o celular e falou, sem olhar para mim, que tinha vendido o terreno. Aquele terreno que eu comprei com o dinheiro da indenização do Valdemar. O terreno que estava no nome dele só porque eu confiei. Ele vendeu. Usou o dinheiro para abrir sociedade com Simone numa loja nova. Nem me avisou. Nem perguntou. Tratou como se aquilo fosse dele por direito. Eu não consegui falar nada. A garganta fechou. Simone disse que eu estava exagerando, que mãe tinha que ajudar filho, que era assim que funcionava. Felipe completou, dizendo que eu morava na casa deles de graça, que não tinha do que reclamar. De graça. Como se os 50 anos que passei costurando, cozinhando, limpando, cuidando, não valessem nada. Como se eu fosse uma peça que se usa e depois joga fora quando não serve mais. Saí daquela sala com o bolo inteiro intocado e fechei a porta do meu quartinho nos fundos. Sentei na beirada da cama e olhei para as minhas mãos. Mãos cheias de calos, dedos tortos de tanto costurar. Foi nessa hora que eu entendi uma coisa que deveria ter entendido há anos. Para eles, eu nunca fui mãe. Eu era a empregada que não recebia salário. E naquele dia, no meu aniversário de 67 anos, eu deixei de fingir que aquilo era amor. Mas para chegar naquele momento, para entender que eu tinha perdido minha vida inteira servindo quem nunca me viu, eu precisava voltar no tempo. Precisava lembrar de onde tudo começou. Meu nome completo é Alzira Santos Pereira. Nasci e cresci em Afogados, bairro operário de Recife, numa casa de 3 cômodos onde moravam 7 pessoas. Meu pai era estivador no porto, minha mãe lavava roupa para fora. Aprendi a costurar com 10 anos porque precisava ajudar a pagar as contas. Aos 18 já fazia vestido de festa para as meninas do bairro. Aos 20, conheci Valdemar numa festa de São João na Avenida Cruz Cabugá. Ele era pedreiro, homem sério, trabalhador, de poucas palavras e mãos firmes. Casamos 6 meses depois em uma cerimônia simples na Igreja do Bom Jesus dos Passos. Valdemar trabalhava em obra pesada, aquelas construções grandes que pagavam melhor, mas cobravam o corpo. Eu costurava de sol a sol, fazia bainha, ajustava roupa, bordava enxoval. A gente morava num quartinho alugado na Rua da Hora, perto do mercado. Éramos pobres, mas éramos dignos. Felipe nasceu em 1982, num parto difícil que quase me levou. Valdemar segurou minha mão no hospital público e chorou quando ouviu o choro do menino. Eu prometi que aquele filho ia ter uma vida melhor que a nossa. Felipe cresceu mimado. Reconheço isso agora. Valdemar trabalhava tanto que quase não via o menino. Eu compensava com comida boa, roupa limpa, tudo que ele pedia eu dava um jeito de conseguir. Quando Felipe tinha 15 anos, Valdemar conseguiu um emprego fixo numa construtora grande. Salário melhor, carteira assinada, promessa de crescimento. A gente alugou uma casa maior em Afogados mesmo, com 2 quartos e quintal. Felipe estudava de manhã e à tarde ficava na rua com os amigos. Eu continuava costurando, agora com máquina nova que Valdemar comprou parcelada. Foi numa tarde de sábado, Felipe tinha 17 anos, que ele chegou em casa com uma menina. Cabelo pintado de loiro, saia curta, salto fino. Simone. Ela morava em Casa Amarela, tinha 19 anos e trabalhava numa loja de roupa no centro. Felipe disse que estava namorando. Eu fingi que gostei. Valdemar nem ligou muito, disse que era coisa de rapaz. Mas eu vi na hora que aquela menina era interesseira. O jeito que ela olhava para dentro da casa, calculando, medindo, avaliando. Simone começou a frequentar todo dia.
sempre na hora do almoço, sempre pedindo alguma coisa. Um dia era carona, outro era dinheiro emprestado, outro era roupa que eu costurava de graça. Felipe estava cego de paixão. Com 20 anos, ele disse que ia casar. Valdemar achou cedo demais. Eu tentei conversar. Meu filho, você tem certeza? Vocês são muito novos. Felipe me olhou com raiva, aquele olhar que eu nunca tinha visto antes. A senhora não quer que eu seja feliz, é isso? A senhora tem ciúme? Ciúme. Eu não tinha ciúme. Eu tinha medo. Medo que ele se perdesse, que escolhesse errado, que jogasse a vida fora. Mas ele não quis ouvir. Casou com Simone num cartório simples, festa na laje da casa dela. Valdemar pagou tudo. Eu fiz o vestido da noiva, de graça, claro. Simone nem agradeceu direito. Eles foram morar num apartamento alugado em Água Fria. Felipe arrumou emprego numa loja de material de construção. Simone engravidou 3 meses depois. Karine nasceu em 2005. Menina bonita, olhos claros puxados ao avô. Eu virei babá instantânea. Todo dia eu ia até Água Fria cuidar da neta enquanto Simone trabalhava, e Felipe ficava na loja até tarde. Acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus. Voltava de noite. Continuava costurando nos finais de semana para ajudar com as despesas deles. Valdemar morreu em 2010. Acidente na obra. Uma viga mal fixada despencou e pegou ele de raspão. Bateu a cabeça, entrou em coma. 3 dias depois se foi. Eu tinha 53 anos. Fiquei viúva, sozinha, despedaçada. Felipe chorou no velório. Mas 2 semanas depois já estava me cobrando a decisão sobre a indenização que a construtora ia pagar. Como se eu tivesse cabeça para pensar nisso naquele momento. Mas antes de continuarmos, quer histórias reais de superação que tocam o coração? Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. Toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia tem história nova, história de coragem, recomeço e justiça. A indenização saiu em novembro. R$ 48 mil. Era muito dinheiro para mim, mas era pouco para uma vida inteira de trabalho do Valdemar. O advogado disse que podia ser mais, mas a construtora ofereceu acordo e eu aceitei porque estava exausta de brigar. Felipe apareceu no dia seguinte com Simone. Os dois sentaram na minha mesa e começaram a fazer planos com o meu dinheiro. A senhora devia comprar um terreno, mãe, investir, deixar alguma coisa para o futuro. Eu concordei. Achei que era sensato. Felipe disse que conhecia um terreno em Jardim São Paulo, Zona Oeste, pertinho do terminal da Iputinga. Pequeno, mas bem localizado, valorização garantida. Custava 35 mil. Ele mesmo podia resolver a papelada. Eu confiei, peguei o dinheiro, dei para ele, assinei o que ele pediu. O terreno ficou no nome dele porque era mais fácil, ele disse. Mais rápido, provisório. Depois a gente transferia. Nunca transferiu. Os anos passaram. Eu continuava costurando cada vez menos porque a vista começou a fraquejar e a coluna doía. Felipe abriu a própria loja de material de construção em 2015 com dinheiro emprestado do banco. Simone largou o emprego para ajudar na loja. Pediram para eu vender minha casa em Afogados e ir morar com eles. Disseram que eu estava velha demais para ficar sozinha, que era perigoso, que eles tinham espaço. Espaço tinham, respeito não. Fui morar num quartinho nos fundos da casa deles em Jardim São Paulo, pertinho do tal terreno que estava no nome do Felipe. O quarto era minúsculo, sem armário embutido, janela pequena que dava para o muro do vizinho. Mas eu aceitei porque achei que era família, que a gente se ajudava. Comecei a perceber o desrespeito aos poucos. Simone me chamava para lavar louça, passar roupa, fazer almoço, sempre com aquele tom de quem está fazendo favor. Felipe chegava cansado e nem me cumprimentava. Karine, adolescente agora, vivia trancada no quarto. Eu era invisível. A empregada que não recebia salário. A mãe que servia e calava. A primeira vez que eu senti o peso da situação foi numa tarde de domingo em 2017. Eu tinha passado o dia inteiro fazendo feijoada para a família. Cozinhei feijão, preparei a carne, fritei o torresmo, fiz a farofa, arrumei a mesa. Chamei todo mundo. Felipe e Simone sentaram, encheram o prato, comeram em silêncio olhando para o celular. Karine pegou um pouco e voltou para o quarto. Ninguém disse que estava gostoso. Ninguém agradeceu.
Quando terminaram, Felipe empurrou o prato na minha direção e disse: "Lava isso aí, mãe. E guarda a comida direito porque eu vou querer amanhã." Eu peguei o prato, lavei tudo, guardei a comida, limpei a cozinha, sentei no meu quarto e chorei baixinho para ninguém ouvir. Chorei porque percebi que eu não era gente ali. Era função. Era a mulher que cozinhava, limpava e desaparecia. 3 meses depois, Simone começou a me pedir dinheiro. Eu ainda tinha uma reserva pequena de indenização, uns 5.000 reais que guardava para a emergência. Ela sabia. Felipe devia ter contado. Ela chegou no meu quarto numa manhã de sábado, bateu na porta e entrou sem esperar resposta. "Dona Alzira, a gente está apertado esse mês. Conta de luz atrasada, fornecedor cobrando. A senhora pode emprestar uns 2.000? A gente devolve mês que vem." Eu olhei para ela. Unhas feitas, cabelo arrumado, bolsa de marca pendurada no ombro. Ela não estava apertada. Ela estava acostumada a tirar de mim. Eu disse que não tinha. Ela insistiu. Disse que eu morava ali de graça, que o mínimo era ajudar. Eu cedi. Peguei o dinheiro, dei na mão dela. Ela saiu sem agradecer. Nunca devolveu. Em 2018, Felipe decidiu reformar a casa. Pintura nova, piso novo na sala, portão automático. Eu não participei da decisão. Ninguém me consultou. Mas quando a conta chegou, ele veio até mim. "Mãe, a reforma ficou mais cara do que o esperado. A senhora pode ajudar com 3.000? Afinal, a senhora também mora aqui. É justo." Justo. Eu morava num quarto minúsculo nos fundos, sem armário, sem conforto, sem privacidade. Mas era justo eu pagar a reforma da casa dele. Eu dei o dinheiro. Sobrou menos de 1.000 reais da minha reserva. Eu continuava costurando de vez em quando, mas minha visão estava ruim e eu não conseguia mais trabalhar como antes. Dependia deles. Eles sabiam disso. A próxima humilhação veio em 2019, no Natal. A família da Simone toda reunida na sala. Cunhada dela, sogra, primos. Eu preparei a ceia inteira. Peru, farofa, arroz, saladas, sobremesa. Passei 2 dias cozinhando. Quando todo mundo sentou para comer, a sogra da Simone, uma senhora gorda com voz estridente, perguntou quem era eu. Simone respondeu sem olhar para mim. "Ah, essa é a mãe do Felipe. Ela mora aqui. Ajuda a gente com as coisas de casa. Ajuda. Como se eu fosse uma funcionária." A sogra riu e disse que era bom ter alguém para facilitar a vida. Eu servi a comida, lavei a louça, arrumei tudo. Fui dormir no meu quarto enquanto eles riam e conversavam na sala. Ninguém me chamou para sentar com eles. Ninguém brindou comigo. Eu era a empregada, nada mais. Em 2020, a pandemia chegou. O mundo parou. A loja de material de construção do Felipe continuou aberta porque era serviço essencial, mas o movimento caiu muito. Simone ficou nervosa, irritada, descontando em mim. Reclamava que eu deixava a luz acesa, que gastava água, que comia demais. Eu tentava ficar quieta no meu quarto. Costurava máscaras para vender e ajudar com alguma coisa. Fiz 200 máscaras em 3 meses. Vendia 5 reais cada. 1.000 reais que eu dei para Felipe ajudar com a conta do mercado. Ele pegou o dinheiro e disse que era o mínimo. Foi nessa época que eu percebi algo que me assustou. Felipe falava comigo do mesmo jeito que Simone. Tom seco, ríspido, sem paciência. Ele tinha aprendido com ela. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e eu nunca quis enxergar. Não sei. Mas a cada mês que passava, eu sentia que estava sumindo. Minha voz não importava. Minha opinião não existia. Eu era mobília. Em 2021, Karine entrou na faculdade. Eu fiquei feliz. Pensei que ela seria diferente. Mas ela mal falava comigo. Passava o dia estudando, saía com amigas, voltava tarde. Educada, mas distante. Como se eu fosse uma estranha que morava na casa dela. Felipe pagava a faculdade dela com orgulho. Simone postava fotos da filha nas redes sociais. Eu continuava invisível. O último episódio antes do meu aniversário foi em agosto de 2024. Eu escorreguei no banheiro e bati o joelho. Inchou, doeu muito. Eu mal conseguia andar. Pedi para Felipe me levar no posto de saúde. Ele disse que estava ocupado, que eu podia chamar um Uber. Eu não sabia usar aplicativo. Simone bufou e disse que eu precisava aprender a me virar.
Dona Neuza, minha vizinha, me levou. Ela era aposentada, tinha 71 anos, morava na casa ao lado. Foi ela quem me socorreu, não meu filho. Quando voltei para casa, mancando, com uma tala improvisada, Felipe estava assistindo um jogo na televisão. Ele olhou para mim, perguntou se estava melhor e voltou a atenção para o jogo. Simone reclamou que eu tinha deixado roupa no varal. Eu fui até o varal, tirei a roupa, dobrei, guardei. Sentei na beirada da cama e olhei para o teto. Pensei em Valdemar. Pensei em quantos anos eu tinha pela frente. Pensei se valia a pena continuar assim. Foi quando comecei a perceber que aquela casa não era minha. Aquela família não me via. Eu estava ali porque era útil. No dia que eu deixasse de ser útil, eu seria descartada. Mas eu ainda não sabia que aquele descarte já tinha acontecido. Foi numa sexta-feira de manhã, 3 semanas antes do meu aniversário, que Felipe chegou em casa mais cedo. Simone estava na loja, Karine na faculdade. Eu estava na cozinha preparando o almoço. Ele entrou, jogou a chave na mesa e disse que precisava conversar comigo. Sentei na cadeira, coração acelerado. Ele nunca pedia para conversar. Eu achei que fosse algo grave. Ele puxou uma cadeira, sentou do outro lado da mesa e começou a falar com aquele tom de quem está explicando algo óbvio para uma criança. Mãe, eu e Simone estamos abrindo uma segunda loja, em Casa Amarela. É uma boa oportunidade. O ponto é excelente, o aluguel está em conta. Mas a gente precisa de capital para o estoque inicial e reforma do espaço. Eu não entendi por que ele estava me contando isso. Ele continuou. A gente vendeu o terreno do Jardim São Paulo. Conseguimos um bom valor, 95 mil. Deu para pagar as dívidas antigas e ainda sobrou para investir na loja nova. A gente fecha negócio na semana que vem. O mundo parou. Eu olhei para ele sem conseguir falar. O terreno. O terreno que eu comprei com o dinheiro do Valdemar. O terreno que estava no nome dele provisoriamente. Ele vendeu. Vendeu sem me perguntar, sem me avisar, sem me devolver o dinheiro. Tratou como se fosse dele por direito. Eu consegui reunir a voz. Felipe, mas aquele terreno era meu. Eu comprei com a indenização do seu pai. Estava no seu nome só porque você disse que ia facilitar. Mas o dinheiro era meu. Ele suspirou, como se eu estivesse sendo difícil de propósito. Ah, mãe, isso foi há 14 anos. O terreno estava no meu nome. Legalmente era meu. E além do mais, a senhora mora aqui de graça há anos. A gente paga água, luz, comida, tudo. Considere isso como uma quitação. A gente está quite. Ele disse quite como se eu fosse uma conta paga. Eu sentia a raiva subindo, queimando por dentro, mas a voz saiu trêmula. Você está dizendo que vendeu o meu terreno e não vai me devolver nada? Nem R$1? Não é o seu terreno, mãe. Era. Mas você deixou no meu nome. Isso foi decisão sua. E, sinceramente, a gente precisa desse dinheiro agora. A loja não está fácil. Se não investirmos, vamos perder a oportunidade. Eu levantei da cadeira, as pernas bambas. Isso é roubo, Felipe. Você está roubando sua própria mãe. Ele se levantou também, a voz ficou mais alta. Não seja dramática. Roubo é quando alguém toma o que não é seu. O terreno estava no meu nome. Era meu. E outra coisa. A senhora acha que morar aqui é de graça? A senhora acha que comida cai do céu? A gente sustenta a senhora há anos. A senhora não costura mais, não trabalha, não contribui com nada. A gente só está pedindo um pouco de compreensão. Compreensão. Ele queria compreensão. Eu que passei a vida inteira costurando, cuidando, limpando, criando ele e a filha dele. Eu que perdi meu marido e usei o dinheiro da dor dele para garantir um futuro. Ele queria compreensão. Eu contribuí com a minha vida inteira, Felipe. Quantas vezes eu deixei de comprar roupa para te dar roupa nova? Quantas vezes eu passei fome para você comer? Quantas vezes eu costurei de madrugada para pagar suas contas? Isso era obrigação sua. Você era mãe. Mãe cuida de filho. Não é favor. Aquilo me quebrou. Eu senti as lágrimas vindo, mas segurei. Não ia chorar na frente dele. Não ia dar essa satisfação. E o filho cuida da mãe. Mas você esqueceu disso, né? Você só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Simone entrou nessa hora. Ela devia ter ouvido parte da conversa porque veio direto para cima de mim. Dona Alzira, com todo o respeito, a senhora está exagerando.
A gente não tem obrigação nenhuma de devolver dinheiro de um terreno que estava no nome do Felipe. A senhora deu para ele. Foi presente. Não foi presente. Foi investimento. Era para ser meu. Mas não ficou no seu nome. E pronto. Isso já passou. A gente precisa olhar para frente. A loja nova vai dar retorno. Quando a gente começar a lucrar, a gente compensa a senhora de alguma forma. Compensa como? Simone deu de ombros. A gente vê isso depois. Mas agora, a gente precisa focar no negócio. E a senhora também precisa entender que não pode ficar dependendo da gente para sempre. A senhora tem que começar a pensar no futuro da senhora. Pensar no meu futuro. Com que dinheiro? Com que recurso? Eles tinham levado tudo. O terreno era a única coisa que eu tinha. Era a única segurança que restava. E eles venderam como se fosse nada. Felipe colocou a mão no ombro de Simone, gesto de quem fecha assunto. Mãe, a conversa terminou aqui. A gente precisa ir para a loja. Pensa no que a Simone falou. A gente vai compensar, mas agora não dá. É isso. Eles saíram. Eu fiquei ali, em pé, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eles tinham roubado de mim. E ainda tinham me feito sentir como se eu estivesse errada por reclamar. Como se eu fosse a ingrata, a chata, a velha dramática. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, sentindo algo dentro de mim quebrar. Não era só raiva, era desilusão. Era a certeza de que eu tinha criado um filho que não me enxergava como pessoa, que me via como ferramenta, e que quando a ferramenta parasse de funcionar, ele ia jogar fora sem dó. Mas algo mais nasceu dentro de mim naquela noite. Algo que eu não sentia há décadas. Uma vontade de lutar, de não aceitar, de não desaparecer calada. Eu não sabia ainda o que ia fazer, mas sabia que não ia deixar barato. 2 semanas se passaram. Felipe e Simone agiram como se nada tivesse acontecido. Tocaram o assunto como se fosse uma briga boba que já tinha passado. Eu tentei agir normal, mas não conseguia olhar para eles sem sentir nojo. Cozinhava, limpava, fazia o que sempre fiz, mas em silêncio, com o peito pesado. Foi então que chegou o dia do meu aniversário. 67 anos. Eu acordei cedo, como sempre. Arrumei a casa, preparei café, esperei alguém lembrar. Ninguém lembrou. Felipe saiu para a loja sem falar nada. Simone passou batido. Karine estava dormindo. À tarde, eu resolvi fazer um bolo. Não sei por quê. Talvez para ter alguma coisa que marcasse o dia. Peguei os ingredientes que tinha, fiz um bolo simples de chocolate. Coloquei uma vela velha que achei numa gaveta. Botei o número 67 com caneta na lateral do bolo porque não tinha vela de número. Quando anoiteceu, chamei todo mundo para a sala. Acendi a vela. Fiquei ali, esperando. E foi nesse momento que aconteceu o que eu já contei. O silêncio, a indiferença, a revelação do terreno vendido. O tratamento é como se eu fosse descartável. Fechei a porta do meu quarto e desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela vida que eu tinha perdido, pelo respeito que nunca tive, pela solidão de perceber que eu tinha dado tudo e não recebi nada. Chorei até cansar, até não ter mais lágrima. Foi quando bateram na porta. Era Karine. Ela entrou devagar, fechou a porta atrás dela e sentou na beirada da cama. Olhou para mim com os olhos marejados. Vó, eu sinto muito. Eu limpei o rosto com as costas da mão. Não precisa sentir nada, minha filha. Não é culpa sua. Eu sei o que eles fizeram. Eu ouvi a conversa. E eu acho errado, muito errado. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Meu pai mudou muito depois que casou com minha mãe. Ele sempre foi meio egoísta, mas piorou. E minha mãe, ela só pensa nela. Eu cresci vendo a senhora ser tratada como empregada. Eu fiquei quieta porque eu tinha medo de brigar com eles. Mas isso não tá certo. Eu segurei a mão dela. O que você quer que eu faça, Karine? Eu não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Não tenho mais nada. A senhora tem direito. A senhora comprou aquele terreno. Só porque estava no nome dele não quer dizer que ele podia vender e ficar com tudo. Isso é crime. Apropriação indébita. Eu estudo direito, vó. Eu sei. Aquilo me acordou. Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre achei que, se estava no nome dele, não tinha o que fazer. Mas Karine estava dizendo que tinha. E o que eu faço?
A senhora procura a Defensoria Pública. Leva os documentos. Comprova que o dinheiro veio da indenização do vovô. Mostra que era investimento seu. Eles vão te orientar. E se precisar, a gente entra com ação. Mas a senhora não pode deixar isso passar. Porque se deixar, eles vão te destruir de vez. Ela estava certa. Eu sabia que estava. Mas eu tinha medo. Medo de brigar com meu filho. Medo de perder o pouco que ainda tinha. Medo de ficar sozinha de vez. Karine apertou minha mão. Vó, a senhora já está sozinha. Eles não te tratam como família. Te tratam como objeto. E enquanto a senhora aceitar, eles vão continuar. A senhora merece mais. Ela saiu do quarto. Eu fiquei ali, pensando. A noite toda pensando. E no dia seguinte, acordei com uma decisão. Eu ia atrás dos meus direitos. Ia lutar, ia me levantar. Mas antes, eu precisava de ajuda. Fui até a casa de Dona Neuza. Bati na porta. Ela abriu com um sorriso largo, me puxou para dentro, fez café. Eu contei tudo. Ela ouviu calada, balançando a cabeça. Quando terminei, ela disse: Alzira, eu já sabia que alguma coisa estava errada. Eu via o jeito que eles te tratavam. Mas eu não queria me meter. Agora eu vejo que deveria ter falado antes. Você não merece isso. E você tem que correr atrás. Vem comigo amanhã. A gente vai na defensoria. Eu te acompanho. Aquilo me deu força. Dona Neuza, uma mulher que mal me conhecia direito, estava disposta a me ajudar mais que meu próprio filho. Eu saí de lá com o peito menos apertado. Ainda estava com medo. Mas agora tinha um plano. E tinha alguém do meu lado. Eu não ia desistir. Não dessa vez. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Dona Neuza e eu fomos até a Defensoria Pública do Recife, lá na Rua do Sol. O prédio estava cheio, fila grande, gente cansada esperando atendimento. Peguei uma senha e esperei 3 horas. Quando finalmente fui chamada, uma moça jovem me atendeu, anotou tudo e disse que ia encaminhar para um defensor, que eu precisava voltar na semana seguinte com os documentos. Comecei a procurar os papéis. Achei o recibo da indenização do Valdemar. Achei o comprovante de transferência bancária que eu fiz para o Felipe em 2010. Achei uma cópia do documento de compra do terreno, onde constava que o dinheiro tinha vindo da minha conta. Juntei tudo numa pasta velha e guardei debaixo do colchão. Não podia deixar à vista. Não confiava mais em ninguém naquela casa. Felipe percebeu que algo estava diferente. Eu estava quieta demais. Não reclamava, não respondia, não reagia. Ele tentou puxar conversa algumas vezes, perguntando se eu estava bem. Eu dizia que sim e mudava de assunto. Simone ficou desconfiada. Ela tinha aquele instinto de cobra, farejava quando algo estava fora do lugar. Numa tarde, ela entrou no meu quarto sem bater. Eu estava deitada, fingindo que lia uma revista velha. Ela cruzou os braços e ficou me olhando. Dona Alzira, a senhora anda estranha. Aconteceu alguma coisa? Não. Está tudo normal. Não tá não. A senhora mal fala com a gente. Tá chateada ainda por causa do terreno? Eu olhei para ela. Quis falar tanta coisa. Quis gritar que ela era uma aproveitadora, que tinha destruído meu filho, que tinha me transformado em empregada. Mas segurei. Simone, eu só tô cansada. É a idade. Ela não acreditou. Eu vi nos olhos dela. Mas não insistiu. Saiu do quarto e fechou a porta com força. Eu respirei fundo. Precisava manter a calma. Não podia dar bandeira antes da hora. Voltei na defensoria na semana seguinte. Dessa vez, fui atendida pelo Dr. Augusto Mendes, um homem de uns 54 anos, cabelo grisalho, óculos de grau, jeito sério, mas acolhedor. Ele sentou comigo numa salinha apertada, leu todos os documentos e ficou em silêncio por um tempo. Dona Alzira, a senhora tem um caso. É um caso bom. O dinheiro veio da sua conta. A senhora tem o comprovante. O terreno foi comprado com recurso seu. O fato de estar no nome do seu filho não anula isso. É apropriação indébita. Ele não podia vender sem o seu consentimento e sem te devolver o valor. Meu coração disparou. Então eu consigo meu dinheiro de volta? A gente vai tentar. Primeiro, vamos notificá-lo extrajudicialmente. Vamos mandar uma carta pedindo a devolução do valor proporcional. Se ele não aceitar, a gente entra com ação judicial. Pode demorar, mas a senhora tem chance. E quanto tempo demora? Depende. Se ele aceitar negociar, pode ser rápido.
Se ele resistir, pode levar meses, até mais de 1 ano. Mas a gente não desiste. Eu saí de lá com esperança e medo misturados. Esperança de ter meu dinheiro de volta. Medo do que Felipe ia fazer quando descobrisse. 2 semanas depois, a notificação chegou. Felipe recebeu pelo correio. Eu estava na cozinha quando ele abriu o envelope. Ouvi o grito dele da sala. Que porra é essa? Ele veio até a cozinha com um papel na mão, a cara vermelha de raiva. A senhora processou a gente? A senhora chamou o advogado para processar seu próprio filho? Eu me virei, encarei ele. Não é advogado, é defensor público. E eu não processei ninguém ainda. Só pedi o que é meu de direito. Direito? A senhora tá louca? A gente te sustenta há anos e você vem com essa? Simone apareceu na porta, já sabendo de tudo. Eu sabia que a senhora estava tramando alguma coisa. Sabia. A senhora é uma ingrata, dona Alzira. Uma ingrata. Eu respirei fundo, tentei manter a voz firme. Eu não sou ingrata. Eu só quero o que é meu. Vocês venderam um terreno que eu comprei com o dinheiro do Valdemar. Vocês não tinham direito. E agora vocês vão devolver. Felipe jogou o papel na pia. A gente não vai devolver nada. Esse dinheiro já foi investido. A loja nova já está funcionando. A gente não tem como devolver agora. Então vendam a loja. Peguem empréstimo. Façam o que for, mas devolvam meu dinheiro. Simone deu um passo na minha direção, o dedo apontado para o meu rosto. A senhora quer que a gente perca tudo que a gente construiu por causa de um terreno velho? A senhora é egoísta. Só pensa na senhora. Eu senti a raiva subindo. Egoísta sou eu? Quem morou de graça por anos foi vocês. Quem usou meu dinheiro para abrir loja foi vocês. Quem me tratou como empregada foi vocês. E eu sou a egoísta? Felipe bateu a mão na mesa. Chega. A senhora tem 1 semana para sair dessa casa. 1 semana. Depois disso, eu troco a fechadura. A senhora quis guerra. Agora aguenta. Meu mundo desabou. Eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Mas eu não podia voltar atrás. Não agora. Eu não vou sair. Eu vou ficar até conseguir meu dinheiro. E se vocês me botarem na rua, vai piorar para vocês no processo. Dr. Augusto tinha me orientado sobre isso. Despejo irregular piorava a situação deles. Felipe sabia. Ele rosnou, mas não insistiu. Saiu da cozinha pisando duro. Simone me lançou um olhar de ódio puro e foi atrás dele. Eu tremia, mas não chorei. Eu tinha cruzado a linha. Agora não tinha mais volta. Dona Neuza apareceu à noite. Ela tinha ouvido a gritaria da casa dela. Me fez sentar, me deu chá, segurou minha mão. Você fez certo, Alzira. Não desista agora. Eles vão tentar te quebrar, mas você aguenta. Eu tô aqui. E ela estava. Todas as manhãs, Dona Neuza batia na minha janela, perguntava se eu estava bem, me levava pão quentinho, me distraía com conversa. Ela era minha âncora, a única pessoa que me tratava como gente. Dentro de casa, a guerra silenciosa começou. Felipe e Simone pararam de falar comigo. Karine evitava cruzar comigo, mas às vezes deixava um bilhete no meu quarto com palavras de apoio. Eu cozinhava só para mim. Comia sozinha. Lavava só minha roupa. Me tornei invisível de vez. Mas dessa vez era escolha minha. 2 semanas depois, o Dr. Augusto me ligou. Felipe tinha respondido à notificação. Negava tudo. Dizia que o terreno era dele, que eu tinha dado de presente, que não tinha nada a devolver. Íamos para a justiça. Eu autorizei. Assinei os papéis. O processo começou. E apesar do medo, apesar da solidão, apesar de tudo, eu senti algo que não sentia há anos. Eu senti que estava lutando, que estava viva, que não era mais descartável. O Dr. Augusto pediu mais documentos. Eu vasculhei tudo que tinha. Achei o extrato bancário antigo de 2010, mostrando a entrada da indenização. Achei o comprovante de transferência para Felipe. Achei até uma conversa antiga por SMS, onde ele dizia que ia cuidar do terreno da mãe. Era uma prova. Prova que ele sabia que o terreno era meu. Fui ao cartório de registro de imóveis, paguei uma taxa pequena que Dona Neuza me emprestou e tirei cópia da escritura do terreno. No histórico, constava que o pagamento tinha sido feito por mim, através de transferência da minha conta. O nome dele estava só como comprador, mas a origem do dinheiro era clara. Dr. Augusto montou o processo com cuidado.
Ele explicou cada passo. Dona Alzira, a matemática aqui é importante. A senhora investiu R$ 35.000 em 2010. O terreno foi vendido por 95 mil em 2024. Isso dá um lucro de R$ 60.000. Tecnicamente, metade disso é valorização de mercado. Mas como o dinheiro era integralmente seu, a senhora tem direito a tudo. No entanto, na prática, a gente vai pedir uma proporção justa. Vou propor um acordo de 70% do valor da venda. Isso dá R$ 66.500. É um valor razoável e defensável. Eu fiz as contas na minha cabeça. 66.500. Era mais do que eu tinha investido. Era um valor que dava para recomeçar, para comprar um lugar meu, para nunca mais depender deles. E se ele não aceitar? Aí a gente entra com ação de indenização por danos materiais e morais. Vai demorar mais, mas a gente ganha. Os documentos são sólidos. Ele tinha razão. Os documentos eram claros. Mas eu sabia que Felipe ia resistir. Ele era orgulhoso. Não ia admitir que estava errado. Não ia aceitar perder dinheiro para a mãe. Enquanto o processo andava, eu comecei a me preparar emocionalmente. Todas as noites, eu escrevia num caderno velho as coisas que eles tinham feito comigo ao longo dos anos. Não era para usar no processo, era para eu não esquecer, para não fraquejar, para não me deixar manipular de novo. Dona Neuza me ajudou de outras formas. Ela me apresentou a um senhor que tinha um apartamento pequeno para alugar em Afogados, pertinho de onde eu morava antes. Um quarto, sala, cozinha e banheiro. R$ 500 de aluguel. Ele disse que podia esperar eu ter o dinheiro, que conhecia a minha história e queria me ajudar. Fiquei com o contato dele. Era um plano B. Se eu fosse despejada antes de receber o dinheiro, eu tinha para onde ir. Karine continuou me apoiando em silêncio. Ela deixava comida no meu quarto quando sobrava. Deixava bilhetes dizendo para eu não desistir. Num deles, ela escreveu: Vó, você é mais forte do que eles. Não deixe eles te quebrarem. Eu guardei todos os bilhetes numa caixinha de costura velha. Felipe e Simone intensificaram a pressão. Começaram a fazer barulho de madrugada de propósito. Música alta, televisão ligada, conversa em voz alta na sala. Queriam me cansar. Queriam que eu saísse. Eu comprei um tampão de ouvido na farmácia e ignorei. Simone tentou outra estratégia. Ela começou a falar mal de mim para os vizinhos. Contava que eu era ingrata, que tinha processado o filho depois de morar de graça por anos. Alguns vizinhos acreditaram. Outros não. Dona Neuza defendeu minha honra em cada conversa. Ela contou a verdade. Contou que eu tinha sido explorada. Contou que eu estava lutando pelo que era meu. Um dia, encontrei Felipe no corredor. Ele estava saindo, eu estava voltando da casa de Dona Neuza. Ele parou. Me olhou com desprezo. A senhora não tem vergonha na cara, não? Processar o próprio filho? O que o pai da senhora ia achar disso? Eu olhei nos olhos dele. Seu pai ia achar que você é um covarde, que roubou a própria mãe. Ele ia ter vergonha de você. Felipe cerrou os punhos. Por um momento, achei que ele ia me bater, mas ele se controlou. Passou por mim sem falar mais nada. A audiência de conciliação foi marcada para o fim de outubro de 2024. Dr. Augusto me preparou, explicou como funcionava. Disse que era provável que Felipe oferecesse um valor menor, que eu precisava decidir se aceitava ou se preferia ir para a justiça completa. Eu já tinha decidido. Não ia aceitar menos de 60 mil. Era o mínimo. Se ele não pagasse, ia para a justiça. E eu ia até o fim. Na véspera da audiência, Dona Neuza dormiu na minha casa. Ela trouxe um colchonete, armou no chão do meu quarto e ficou comigo. Conversamos a noite toda. Ela contou da vida dela, das dificuldades que passou, de como tinha criado 3 filhos sozinha depois que o marido morreu. Ela me deu força. Alzira, amanhã você vai olhar no olho desse menino e vai cobrar o que é seu. Você não é mais aquela mulher que aceitava tudo calada. Você é uma mulher que luta. Lembra disso. Eu dormi pouco, mas dormi em paz, porque pela primeira vez em anos eu estava no controle da minha própria vida. A audiência foi marcada para as 10 da manhã no Fórum de Recife. Eu acordei cedo, tomei banho, vesti minha roupa mais arrumada, uma calça preta e blusa branca que eu mesma tinha costurado anos atrás. Dona Neuza foi comigo. Dr. Augusto nos encontrou na entrada do fórum,
Me cumprimentou com um aperto de mão firme. Dona Alzira, fique tranquila. A gente tem um caso forte. Seja honesta, seja clara e deixa eu conduzir. Entramos na sala de audiência. Era pequena, uma mesa comprida, cadeiras de cada lado, ar-condicionado fraco que mal funcionava. Felipe e Simone já estavam lá, sentados do outro lado, com um advogado particular. Um homem de terno cinza, gravata vermelha, maleta de couro. Felipe me olhou com raiva. Simone nem olhou. Ficou mexendo no celular. O conciliador entrou, um senhor de uns 60 anos, calvo, óculos redondos. Ele explicou que aquela era uma tentativa de acordo, que não era julgamento, que a ideia era resolver sem precisar ir para a justiça completa. Pediu que cada parte explicasse sua versão. Dr. Augusto começou. Falou de forma técnica, clara, direta. Apresentou os documentos. Mostrou o comprovante da indenização que eu recebi em 2010. Mostrou a transferência bancária que fiz para Felipe. Mostrou a escritura do terreno com a origem do dinheiro na minha conta. Mostrou uma conversa antiga por SMS, onde Felipe dizia que ia cuidar do terreno da mãe. Tudo estava ali, preto no branco. A senhora Alzira investiu seu dinheiro num terreno que ficou registrado no nome do filho por uma questão de praticidade, mas sempre com a compreensão de que aquele bem era dela. O filho vendeu o terreno em 2024 por R$ 95 mil, sem consultar a mãe e sem devolver um centavo. Isso configura apropriação indébita. Estamos pedindo a devolução de 70% do valor da venda, o que equivale a R$ 66.500. É um valor justo considerando o investimento inicial e a valorização do imóvel. O advogado de Felipe se levantou, ajeitou a gravata e começou a falar com aquele tom arrogante de quem acha que está acima de tudo. Excelência, meu cliente contesta veementemente essa acusação. O terreno estava registrado em nome dele desde 2010. Não existe nenhum documento que comprove que aquilo era um empréstimo ou investimento temporário. A mãe dele transferiu o dinheiro, ele comprou o terreno e o imóvel ficou no nome dele. Ponto. Além disso, meu cliente sustentou a mãe por anos. Ela morou na casa dele sem pagar aluguel, sem pagar conta, sem contribuir financeiramente. Isso tem um valor. Nós estimamos que o custo de mantê-la durante esses anos foi de pelo menos R$ 50 mil. Portanto, ainda que houvesse alguma dívida, ela já foi quitada. Eu senti o sangue ferver. Aquilo era mentira. Eu cozinhava, limpava, cuidava da casa, da neta, eu contribuía. Mas não com dinheiro. Para eles, só dinheiro contava. O Dr. Augusto respondeu na hora. Excelência, a senhora Alzira não morou de graça. Ela trabalhou na casa do filho. Cozinhava, limpava, cuidava da neta. Isso tem valor econômico. Se formos calcular o custo de uma empregada doméstica e uma babá durante esse período, o valor supera facilmente os R$ 50 mil alegados pela outra parte. Além disso, existem mensagens antigas onde o réu reconhece que o terreno pertencia à mãe. Isso é prova de má-fé. O conciliador folheou os documentos, analisou as mensagens e olhou para Felipe. Senhor Felipe, o senhor tem alguma explicação para essa mensagem onde o senhor diz: "Vou cuidar do terreno da mãe"? Felipe trocou olhares com o advogado. O advogado sussurrou algo. Felipe respondeu, a voz tensa. Eu disse isso porque era o jeito de falar. Mas na prática, o terreno era meu. Ela deu o dinheiro. Foi presente. Presente? Eu não consegui me segurar. Falei alto, olhando direto para ele. Presente? Você disse que era investimento, que ia valorizar, que depois a gente via. Você mentiu para mim, Felipe. Mentiu e roubou. O conciliador levantou a mão. Por favor, senhora Alzira, a senhora vai ter oportunidade de falar. Senhor Felipe, continue. Felipe respirou fundo. Tentou manter a compostura. Minha mãe está com a cabeça confusa. Ela esquece das coisas. Não lembra direito. O terreno foi presente. Eu nunca prometi devolver. Isso é invenção dela. Simone complementou pela primeira vez, abrindo a boca. É verdade. Dona Alzira está ficando senil. Ela inventa histórias. Esses dias ela achou que a gente tinha jogado comida dela fora, sendo que ela mesma tinha comido e esquecido. A gente está preocupado com a saúde mental dela. Aquilo foi a gota d'água.
Eu me levantei da cadeira, o coração batendo descompassado. Senil? Vocês estão me chamando de louca agora? Eu lembro de cada centavo que gastei com vocês. Lembro de cada roupa que costurei, cada refeição que fiz, cada noite que passei acordada cuidando da sua filha, Simone. Eu não sou louca. Vocês que são ladrões. O doutor Augusto me puxou de volta para a cadeira, pediu calma. O conciliador bateu na mesa. Vamos manter o respeito. Essa é uma audiência de conciliação, não um tribunal de acusações. Vamos tentar chegar num acordo. Ele olhou para o advogado de Felipe. Qual a proposta da sua parte? O advogado consultou Felipe rapidamente e respondeu. Meu cliente está disposto a oferecer R$ 20.000 para encerrar essa questão. É um valor generoso, considerando que ele não tem obrigação legal nenhuma. 20 mil. Nem metade do que eu tinha investido. Nem 1/3 do que o terreno tinha sido vendido. Era um insulto. O doutor Augusto nem esperou eu responder. Recusado. Nossa proposta se mantém. 66.500. Se não houver acordo, vamos para a ação judicial completa. E aí, além do valor, vamos pedir danos morais pelo tratamento degradante que a senhora Alzira sofreu. O advogado de Felipe fez cara de pouco caso. Danos morais? Por quê? Ela foi bem tratada. Morou em casa confortável, comeu bem, teve tudo. Eu olhei para Felipe. Olhei nos olhos do meu filho. E falei devagar, cada palavra saindo com dor e firmeza. Eu não tive tudo, Felipe. Eu não tive respeito. Eu não tive amor. Eu não tive consideração. Vocês me usaram, me trataram como empregada. Me humilharam. E no dia do meu aniversário, vocês me mostraram que eu era descartável. Isso não tem preço. Mas tem consequência. Felipe desviou o olhar. Pela primeira vez, eu vi algo nele que parecia vergonha. Mas Simone cortou. Que dramática! A senhora sempre foi dramática. O conciliador suspirou, vendo que não ia sair acordo ali. Vou dar mais uma chance. O senhor Felipe, 66.500 é um valor alto, mas é defensável pelos documentos. A outra opção é ir para a justiça, e aí pode sair mais caro, com juros, custas, honorários. Pense bem. Felipe consultou o advogado em sussurros. Dava para ver que ele estava pressionado. Simone também. Ela mexia no celular nervosa, calculando, pensando. Eles tinham investido o dinheiro do terreno na loja nova. Não tinham esse valor em caixa. Iam ter que vender alguma coisa ou pegar empréstimo. O advogado fez uma contraproposta. 50 mil, pagos em 10 parcelas. É o máximo que meu cliente consegue. O doutor Augusto olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Não, eu não ia aceitar parcelado. Eu precisava do dinheiro para sair daquela casa, para recomeçar. Não ia ficar dependendo de 10 parcelas que eles podiam atrasar ou não pagar. Não aceitamos parcelamento. Queremos o valor integral, à vista, 66.500, ou vamos para a ação. Silêncio pesado. Felipe olhava para baixo. Simone respirava rápido. O advogado folheava os papéis, procurando alguma saída. Foi quando Felipe levantou o rosto e falou, a voz quebrada. A gente não tem esse dinheiro, mãe. A gente investiu tudo na loja. Se a gente pegar empréstimo para pagar isso, a gente quebra. Eu olhei para ele. Não senti pena. Não senti nada. Você devia ter pensado nisso antes de vender o que não era seu. O conciliador encerrou. Não havendo acordo, a questão será resolvida judicialmente. Vou lavrar a ata de tentativa frustrada de conciliação. As partes estão dispensadas. Saímos dali. Doutor Augusto me acompanhou até a saída do fórum. Dona Neuza estava esperando num banco do lado de fora. Ela levantou quando me viu, leu minha cara e perguntou. E aí? Não teve acordo. Vamos para a justiça. O doutor Augusto confirmou. Mas não se preocupe, dona Alzira. A gente vai entrar com a ação ainda essa semana. Com os documentos que temos, a chance de ganhar é grande. Pode demorar uns 6 meses, talvez 1 ano. Mas a gente ganha. Eu assenti. Estava cansada, mas estava aliviada. Porque eu tinha enfrentado eles, tinha olhado nos olhos do meu filho e não tinha abaixado a cabeça. Eu tinha lutado. E ia continuar lutando até o fim. Felipe e Simone voltaram para casa antes de mim. Quando cheguei, encontrei as portas do meu quarto trancadas por fora com um cadeado. Minhas roupas estavam jogadas no quintal. Meus pertences espalhados. Eles tinham me despejado. Dona Neuza viu a cena e explodiu.
Gritou com Felipe na frente dos vizinhos. Chamou ele de desalmado, de covarde. Felipe trancou a porta da casa e ignorou. Eu juntei minhas coisas com a ajuda de Dona Neuza. Eram poucas. 2 malas de roupa, minha máquina de costura velha, a caixinha com os bilhetes da Carine, os documentos do processo. Fui morar provisoriamente na casa de Dona Neuza. Ela me cedeu o quarto de hóspedes. Dormimos porta com porta, ela me fazendo companhia, me dando força. Dr. Augusto entrou com uma ação adicional por despejo irregular. Isso agravou a situação de Felipe no processo. Carine me procurou escondida. Veio até a casa de Dona Neuza numa tarde, chorando, pedindo desculpas. Disse que tinha brigado com os pais, que achava tudo errado, mas que não podia sair de casa porque dependia deles para pagar a faculdade. Eu entendi. Abracei ela e disse que não tinha culpa de nada. O processo correu. Perícia contábil confirmou a origem do dinheiro. Testemunhas confirmaram que eu sempre trabalhei na casa do Felipe sem receber nada em troca. Dr. Augusto apresentou cálculos mostrando que o valor do meu trabalho doméstico, ao longo dos anos, superava qualquer custo que Felipe alegava ter tido comigo. Em março de 2025, saiu a sentença. O juiz determinou que Felipe devolvesse R$ 66.500 em até 60 dias, sob pena de penhora de bens. Além disso, R$ 10.000 de indenização por danos morais. Total, R$ 76.500. Felipe tentou recorrer. O advogado dele entrou com recurso, alegando que o valor era abusivo. Mas o recurso foi negado. A sentença foi mantida. Ele teve que pagar. Vendeu a loja nova, pegou o empréstimo, juntou o dinheiro. Em maio de 2025, recebi a transferência na minha conta. R$ 76.500. Olhei para aquele número na tela do caixa eletrônico e chorei. Não de tristeza, de alívio. Com o dinheiro, comprei um apartamento pequeno em Afogados. 45 mil à vista. Era simples. Um quarto, sala, cozinha e banheiro. Mas era meu. Só meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar que era realmente meu. Usei 10 mil para mobiliar o apartamento. Comprei cama, sofá, mesa, geladeira, fogão. Tudo novo, tudo escolhido por mim. Guardei o restante numa poupança. Era minha reserva de emergência, minha segurança. Voltei a costurar. Não porque precisava, mas porque gostava. Fazia roupas por encomenda, devagar, no meu ritmo. Cobrava justo. Ganhava o suficiente para complementar minha aposentadoria pequena e viver com dignidade. Felipe tentou falar comigo uma vez. Apareceu na porta do meu apartamento num sábado de manhã. Eu abri, mas não deixei ele entrar. Ele ficou ali, na porta, sem saber o que dizer. Tentou pedir desculpas, mas as palavras não saíam. Eu olhei para ele e disse apenas: "Você não precisa pedir desculpas. Você precisa aprender. Aprender que mãe não é empregada. Aprender que respeito não é opcional. Aprender que família se constrói com amor, não com exploração." Fechei a porta. Não com raiva, com indiferença. Ele deixou de importar. Carine me visita de vez em quando. Ela se formou, passou num concurso público, saiu da casa dos pais. A gente toma café juntas no meu apartamento. Ela me ajuda com o celular, me ensina a usar aplicativos, eu faço bolo para ela. Temos uma relação leve, honesta, sem peso. Simone nunca mais falou comigo, nem tentou. Felipe perdeu o respeito no bairro. Os vizinhos sabem o que ele fez. Ele evita sair muito. A loja antiga continua funcionando, mas devagar. Eles nunca mais prosperaram como antes. Eu não sinto pena, não sinto raiva, não sinto nada. Eles são passado. Dona Neuza continua sendo minha melhor amiga. A gente se vê todo dia. Toma café, conversa, ri. Ela diz que eu renasci. E ela está certa. Eu renasci. Essa história te tocou? Você conhece alguém que passou por algo parecido? Compartilhe nos comentários. E se você quer continuar acompanhando histórias reais de superação, coragem e recomeço, não esqueça de seguir a gente e ativar as notificações. Toda segunda, quarta e sexta tem história nova. Hoje, olho pela janela do meu apartamento e vejo o movimento da rua. Gente indo e vindo. Vida acontecendo. Eu costuro numa mesinha perto da janela.
A luz da manhã entra clara, ilumina o tecido, facilita o trabalho. Minhas mãos ainda doem, mas agora é diferente. Eu costuro porque quero, não porque preciso. Isso muda tudo. Às vezes penso em Valdemar. Imagino o que ele diria se estivesse aqui. Acho que ele ficaria orgulhoso. Orgulhoso de eu ter lutado, de eu ter me levantado, de eu ter recuperado o que era meu. O dinheiro dele, o suor dele, a vida dele, não foi desperdiçado. Foi usado para me libertar. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aprendi que respeito não se pede, se conquista. E que amor verdadeiro não vem acompanhado de exploração. Meu filho me ensinou isso do jeito mais doloroso possível. Mas me ensinou. Não guardo rancor. Não tenho tempo para isso. Guardo sim a certeza de que fiz o certo. De que não aceitei ser descartável. De que lutei quando era mais fácil desistir. E essa certeza vale mais que qualquer dinheiro. Minha vida agora é simples. Acordo quando quero, costuro quando tenho vontade. Saio para caminhar com Dona Neuza nas tardes frescas. Vou à igreja aos domingos, não por obrigação, mas por escolha. Converso com as vizinhas, faço amizade, existo. Existo de verdade, não como sombra, não como ferramenta, como pessoa. Tem dias difíceis, claro. Tem dias que a solidão aperta. Tem dias que olho para o celular e penso em ligar para Felipe. Mas aí eu lembro. Lembro do aniversário. Lembro do desprezo. Lembro de como me senti descartável. E guardo o telefone de volta. Karine me disse uma coisa outro dia que ficou comigo. Ela disse que eu a inspirei. Que ver uma mulher de 67 anos lutar pelos próprios direitos mostrou para ela que nunca é tarde para ter dignidade. Que ela não vai aceitar ser tratada como eu fui. Isso me encheu de esperança. Se minha luta serviu para ensinar minha neta a se valorizar, então valeu cada lágrima. Hoje, quando me olho no espelho, vejo rugas, cabelos brancos, marcas do tempo. Mas vejo também algo novo. Vejo força. Vejo uma mulher que não abaixou a cabeça, que não aceite migalhas, que cobrou o que era seu e venceu. E isso me basta.